Paz seja com todos, bom dia. Que Deus nos abençoe nessa manhã do dia 8 de julho de 2026. E eu gostaria de, a princípio, ler com você o Salmo número 5. Salmo número 5, a palavra do Senhor diz assim: oração por proteção. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras e atende os meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles. No íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Com teu favor, tu o proteges como um escudo. Amém? Esse é o Salmo de Davi, número 5. Eu gostaria de orar a princípio. Deus nosso Pai, nós adoramos o Senhor nessa manhã pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, eu te agradeço por essa semana, eu te agradeço pela oportunidade de adorar o Senhor. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de meditarmos na tua palavra. Pai, abençoa cada lar das pessoas que me ouvirem, aonde essa palavra chegar, que haja esperança, que a fé seja renovada, que a comunhão seja renovada, que haja uma comunicação sadia e que o Senhor esteja, Pai, abençoando-nos. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de cantar, a princípio, um hino do Novo Cântico, que chama Contrição e Confissão, que diz assim: se sofrimentos te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor.
Eu quero achar um hino aqui. Mas eu quero ir cantando um hino que é uma música que a Damares canta, que diz assim: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, que traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Eu quero cantar o hino 386 da harpa, que diz assim: ó, não temas, tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terá sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as boas. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá.
a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Ao Deus de eterna glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja sempre o meu louvor. Eu gostaria nessa manhã de conversar com você sobre a história de uma personagem, de uma mulher chamada Mical. E eu gostaria de ler a princípio 1 Samuel. Aliás, vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda de Davi, da tenda que Davi havia armado para a arca da aliança. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, aos homens, às mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: Que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas dos seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: Foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de nossa morte. Eu tenho meditado nesse texto já tem uns dias, e eu disse na live passada que não importa, que a gente não pode só começar bem, a gente precisa terminar bem. E na verdade, Mical era uma das esposas do rei Davi. Mical, segundo 1 Samuel capítulo 18, ela foi dada como esposa para Davi. Davi, ele vence o gigante Golias e Saul fica tão satisfeito que ele leva Davi para morar no palácio com ele. E Davi começa a servir o rei Saul. Davi, ele tocava harpa, ele adorava a Deus, tanto que na Bíblia tem vários salmos que foram escritos pelo rei Davi. Momentos que ele tinha de conflitos com inimigos como urso, como leão, porque ele era um pastor de ovelhas a princípio. Inimigos internos, né? Que ele tinha medo, raiva e
inimigos internos, como nós temos os nossos inimigos internos. E ele também tinha inimigos externos, porque a unção de Deus na vida de Davi, a maneira como ele fazia as coisas, despertava a inimizade de quem estava convivendo com Davi. E o rei Davi, ele foi servir o rei Saul. Os dias passaram, o tempo passou, e como recompensa, uma das recompensas que Davi teve por derrotar o gigante Golias foi se casar com a filha do rei. Só que a filha do rei que foi dada a Davi foi a filha mais velha. Só que Davi, quando ele é abordado, ele pensa e verbaliza. Ele diz, nossa, eu não mereço ser genro do rei de Israel, eu não mereço. E o rei Saul, ele não dá a filha mais velha. A filha mais velha que estava prometida para Davi, ela se casa com outro homem. Só que o rei Saul, ele já tinha mudado no coração dele a maneira como ele via Davi. A maneira como e eu quero dizer aqui, a maneira como a gente enxerga as situações, a maneira como a gente enxerga as pessoas, tem muito a ver com o nosso coração. Com o nosso coração, com o que passa no nosso coração. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso. E essa história, ela começa quando um dia Davi sai para a guerra com Saul. E quando eles retornam dessa guerra, eles retornam como vencedores. E como vencedores, as mulheres do lugar, elas entoam canções, falando que Saul matou os milhares, mas Davi, segundo a fala dessas mulheres, Davi tinha matado muito mais de milhares. E isso gerou no coração do rei Saul inveja e ciúme de Davi. E a partir desse momento, ele começa, a partir da fama de Davi, a partir de como Israel e Judá amava Davi, e também Saul percebendo como Davi era bem sucedido nas batalhas que ele empreendia, e Davi estava trabalhando para Saul. Isso gerou no Saul ciúme e inveja. Por quê? Porque Saul não estava bem espiritualmente. A comunhão dele com Deus, o relacionamento com Deus não estava bem. E isso, quando o nosso relacionamento com Deus não está bem, isso reflete nos nossos relacionamentos interpessoais. E Saul começou a ver Davi de uma maneira diferente. E eu gostaria de voltar aqui em 1 Samuel, no capítulo 18, a partir do verso 17. E eu quero ler alguns versículos aqui. Diz assim: Então Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher, contanto que me sirvas como guerreiro valente e lutes nas guerras do Senhor. Pois Saul pensava: eu o ferirei, mas deixarei que os filhos... Eu não o ferirei, mas deixarei que os filisteus o façam. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E quem são meus parentes? E a família de meu pai Israel, para que eu seja genro do rei. Mas quando chegou o tempo de Merabe, filha de Saul, ser dada a Davi, ela foi concedida em casamento em Adriel Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando contaram isso a Saul, seu pai,
ele se alegrou. E Saul pensou: eu darei a ele Mical, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus o derrote. Então Saul disse a Davi: serás hoje meu genro com minha outra filha. Então Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi. O rei está contente contigo e todos os seus servos te querem bem. Agora consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul disseram tudo isso em particular a Davi. Então Davi disse: pensais que é fácil ser genro do rei? Sou homem pobre e de condição humilde. Os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi lhe havia falado. Então Saul disse: assim direis a Davi: o rei não exigirá um dote, apenas 100 prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Quando os servos de Saul disseram isso a Davi, agradou-lhe a ideia de tornar-se genro do rei. E antes de vencer o prazo, Davi se levantou, partiu com seus homens e matou 200 filisteus. Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou bem contados ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu sua filha Mical por mulher. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor estava com Davi e que todo Israel o amava, temeu mais ainda a Davi, e cada vez mais Saul se tornava seu inimigo. Então os chefes dos filisteus saíram em campanha, e sempre que eles saíam, Davi era bem-sucedido, era mais bem-sucedido do que todos os servos de Saul. Por isso, ele se tornou muito famoso. Que história, hein, gente? Esse texto é um texto muito rico. Mas a verdade é que o rei Saul, por ciúme, por inveja, por não estar bem com Deus, ele vê em Davi. O coração dele não estava bom. E a partir de um coração que não está bom, o olhar dele não era bom. E ele queria, de alguma forma, matar o Davi, mas não queria sujar as mãos. Ele queria jogar, ele queria transferir a responsabilidade para Saul, para os filisteus, que era inimigo do povo de Deus naquela época. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, que Saul deu Mical como esposa para Davi como laço, como armadilha. Olha que coisa terrível. Então, eu quero te dizer nessa manhã que isso para nós traz um ensinamento. A Bíblia diz em Provérbios que existem caminhos que aos olhos do homem parecem ser caminhos de vida, mas a cabo deles são caminho de morte. O rei Davi, ele foi bem sucedido, ele tinha uma essência de guerreiro, e Deus deu para ele a vitória, Deus deu para ele o livramento. Mas muitas vezes nós nos colocamos em sendas, em caminhos, em jornadas que são laço para nós, são armadilha. E eu quero te convidar nesse dia, como o primeiro ensinamento dessa palavra, é que nós precisamos buscar a direção de Deus, para que Ele possa nos direcionar na maneira, nas escolhas, nos convites, nas portas, nos presentes, para que Deus nos dê sabedoria. E se Deus nos permitir a trilhar esses caminhos, o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos dá livramento, como Ele deu para o rei Davi. E aí Davi se casa com Mical, e é interessante que no coração de Saul existia algo mal resolvido contra Davi, ciúme, inveja, competição, desejo de matar. E com certeza, Saul, no emocional dele, já tinha matado o rei Davi. Por que você pode me perguntar, Francislene, por que você me pergunta isso? Sabe por quê?
Porque Jesus, quando ele vai ensinar no Sermão do Monte, ele fala que quando nós odiamos uma pessoa, nós já cometemos assassinato. Jesus, ele traz uma interpretação muito mais séria da lei de Moisés. Porque ele fala que antes da gente, com as vias de fato, de ferir uma pessoa no físico, se você odeia a pessoa, se você quer o mal da pessoa no seu coração, você já matou a pessoa. E a Bíblia diz que os assassinos, eles não herdarão o reino dos céus. E muitas vezes nós temos sido assassinos. Assassinos da reputação das pessoas. Nós temos matado pessoas no nosso emocional. Por ciúme, por inveja, por competição, por carnalidade, por individualismo. E foi isso que Davi tentou fazer, Saul tentou fazer com Davi. Só que Davi, ele tinha olhos bons. Ele tinha uma outra forma outras leituras. Ele não via o rei Saul como inimigo. Ele via o rei Saul como sogro. Ele tinha no coração dele respeito, amor, consideração pelo rei Saul. E ele achava assim o top, o máximo, ser genro do rei. Ele achou que ele não era digno. E ele, como um guerreiro, como um homem valente, ousado, ele cumpriu o que o rei Saul propôs, que era 100 prepúcios dos filisteus. Ele teria que tirar 100 prepúcios de 100 filisteus, para que ele pudesse casar com a Mical. E ele casa com a Mical se torna esposa. E um dado interessante era que Mical amava Davi. Então o rei Saul, no seu estratagema, ele usou até o sentimento da filha para manipular, para ele tentar destruir o rei Davi. Só que a palavra do Senhor diz que o Senhor, nosso Deus, ele age em todas as situações. E ele trabalha para o bem dos que amam. E Davi amava a Deus, Davi temia a Deus. Então Deus trabalhou naquela situação, naquela armadilha, naqueles intentos de Saul, e Deus transformou todas aquelas situações para o bem de Davi. O tempo passa e verdadeiramente cada dia era mais velado a inveja, o ciúme, a maldade e o desejo de morte, desejo de assassinato do rei Saul para com Davi. E um certo dia, e essa passagem está em 1 Samuel 19, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: Então Mical baixou Davi por uma janela e ele fugiu e conseguiu escapar. Eu quero ler o verso 11 que diz: Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical baixou Davi por uma janela e ele fugiu e conseguiu escapar. Mical pegou uma estátua, deitou-a na cama, colocou na cabeceira uma coxa de pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para prenderem Davi, ela disse: Ele está doente. Saul os enviou novamente para que vissem Davi, dizendo-lhes: Trazei-o para mim na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros chegaram, a estátua estava na cama e a coxa de pele de cabra na cabeceira. Então Saul perguntou a Mical: Por que me enganaste deste modo e deixaste meu inimigo escapar? Mical respondeu a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão te matarei. Gente, essa história é uma história que dá para a gente conversar vários dias. Mas o que eu quero pontuar é que verdadeiramente todas as pessoas, elas têm lados bons e lados ruins.
Todas as pessoas têm coisas que são trevas, que precisam ser trabalhadas pelo poder do Espírito Santo, mas que tem coisas boas. E eu quero trazer para você, nesse dia, esse lado bom de Mical. Primeiro, que ela amava Davi. Segundo, que ela chega na casa dela mensageiros do pai dela. E ela decide poupar o marido. Então, realmente, ela, naquele momento do casamento dela, ela tinha priorizado o marido. E eu quero dizer aqui que quando a gente casa, a gente precisa sair da casa do nosso pai e da nossa mãe emocionalmente. A gente precisa, a Bíblia diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. A gente precisa priorizar o cônjuge, o marido, a esposa. E Mical, nesse momento, ela vê o desejo de sangue do pai e ela poupa o marido. Ela age no que ela pode para poupar Davi. E eu quero te dizer, onde você está na sua vida, você já passou por situações que você pode preservar as pessoas? Que a sua palavra pode trazer preservação de vida? Preservação de pessoas? Porque Deus nos chama para a gente ser pessoas dessa qualidade. Então, Mical, nesse momento do casamento dela, ela estava certa. Ela ajudou o marido a fugir. E o marido deixou ela para trás. O marido deixou ela para trás. Ela ficou. E quando o pai manda os empregados ir uma vez e ela não deixa ver o marido, e depois eles voltam mais uma vez, sabe por quê? Porque o nosso inimigo, os nossos inimigos, podem ser dentro de nós ou exteriores, ou o inimigo de Deus, que é Satanás, não desiste. Os nossos inimigos não desistem. Então, Saul não desistiu de matar Davi. Ele mandou novamente os empregados lá na casa da filha. E aí eles descobriram que Davi tinha fugido. E quando o pai conversa com a filha, ela mente. Eu quero dizer para você que a gente não pode mentir. Ela poderia ter falado a verdade. Ela poderia ter falado, pai, eu sou casada com Davi, o senhor sabe que eu amo Davi, e eu não ia entregar ele para o senhor. Por quê? Porque Davi não fez nada para o senhor. O que está acontecendo com o senhor? Que seu coração, que o senhor quer matar meu marido. O que ele fez para o senhor? Mas Mical, ela mentiu para o pai. Ela inventou uma mentira e piorou a situação do marido, dizendo que o marido fugiu porque ela deixou ele fugir porque ele ameaçou ela de morte. E qual pai quer saber que o genro ameaça a filha de morte? Então, Deus nos chama nesse dia, um dos ensinamentos que a gente tem para hoje, que pode ser que a gente converse sobre essa história outros dias, mas para hoje nós precisamos falar a verdade. E nós não podemos ter uma atitude de a gente mentir e criar uma narrativa para prejudicar as pessoas. Davi não tinha feito isso com a esposa. Não tinha feito. E verdadeiramente Davi vai embora, abandona Mical. Ele tem que fugir do pai dela, porque o pai dela queria matar ele. E Mical se casa novamente. Mical se casa. E no segundo casamento, ela teve um marido que a amava, que cuidava dela. Ela era feliz no segundo casamento. Só que quando tudo passa e Davi retorna, Davi manda buscar Mical. Mas não era, a Bíblia não fala que era por amor. A Bíblia fala que era por alianças políticas. Era a motivação. E a Bíblia diz que Mical, ela volta para Davi e o segundo marido vem chorando até um certo trecho. Por quê? Porque o segundo marido amava Mical.
E a partir dessa narrativa, nós chegamos no texto que eu li no começo da live, que é quando Mical, ela vê o marido pela janela chegando alegre com a Arca da Aliança. Gente, naquela época existia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha uma forma de ser conduzida. E Davi estava muito feliz porque ele estava trazendo de novo a Arca da Aliança para aquela cidade, para a cidade. E ele estava feliz, ele estava adorando. E Davi, a essência dele é ser um adorador. E ele tocava a harpa, só que ele, como rei, ele poderia manter a pose. Mas na presença de Deus, gente, quem somos nós? Na presença de Deus, os nossos títulos, as nossas posições, os nossos feitos, a nossa biografia, não é nada. Então, Davi, diante de Deus, ele estava como um menino. Ele estava pulando, a roupa dele estava mostrando. A roupa que ele estava usando, ele estava tão feliz que estava até mostrando coisa que não devia mostrar. E estava todo mundo se alegrando. Mas a Mical, ela olhou para o marido. E a Bíblia diz que no coração dela, ela desprezou o marido. E aqui eu quero parar. Eu quero dizer para você, não sei para quem eu estou dizendo, mas eu quero resgatar algo aqui. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus nos deu. Eu quero te convidar nesse dia, esposa, valorizar o marido que Deus te deu. Valorizar o que Deus colocou na sua mão. Mical, talvez, a Bíblia não fala, mas o coração dela tivesse cheio de amargura. Por quê? Porque ela teve que sair do segundo casamento de um homem que amava, que cuidava dela, para retornar para um casamento por causa de alianças políticas. E Mical, ela não tinha relacionamento com Deus, como Davi. E quando Mical, ela vê Davi daquela forma, ela não... Com certeza o coração dela não estava bem, porque o olhar dela não foi bom para a atitude de alegria do marido, de felicidade do marido, de plenitude do marido, de estar ali na presença da arca, feliz. Ela não se alegrou. E quantas vezes nós, esposas, a gente não alegra com a alegria do marido? O marido está feliz, aí a gente quer jogar um balde de água fria. A gente quer entristecer, a gente é crítica, a gente despreza o marido no coração. Ninguém vê, mas Deus vê. E a Bíblia diz que Mical desprezou Davi no coração. E ele chega, e a Bíblia diz que Davi, ele volta para casa para abençoar a sua casa. Sabe por quê? Porque um homem no posicionamento, como Deus quer, ele é uma bênção. Então Davi, ele estava na sua posição de rei, ele estava ali como um adorador, em plena comunhão com Deus, então ele estava levando para sua casa a bênção de Deus, a glória de Deus, ele estava voltando para sua casa como um abençoador. E agora eu quero falar para os homens. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote do lar. E Deus quer levar a sua presença, a sua bênção, a sua glória através de você, homem. Então, Davi, ele estava nessa alegria, nessa felicidade, nessa plenitude. Por quê? Porque ele tinha conseguido algo que fazia muito tempo que ele planejava, que ele teve que esperar. E ele concretiza. E aí, quando ele volta, a esposa dele, a Mical fala isso para ele. Davi, essa atitude sua não é atitude de rei. Por quê? Porque Mical, ela aprendeu, mesmo sem palavras, com o comportamento do pai. Porque o pai, desde quando ele convivia com Saul, ele queria manter a aparência. E nós, seres humanos, a gente quer olhar o exterior. A gente quer manter a aparência exterior. E ela ficou escandalizada porque Davi estava com a roupa que estava mostrando até o que não precisava mostrar. E ela critica e fala até da exposição
física, corporal, atitude de Davi como rei diante dos servos do reino. E ao invés de Davi ficar calado ou falar, olha esposa, eu estou feliz, eu estou alegre, foi muito difícil trazer a arca, Davi responde para ela de uma forma que também não foi boa. Porque ele falou, olha Mical, eu estou voltando, as pessoas estão se alegrando, eu vou me humilhar mais na presença de Deus, eu vou me expor mais na presença de Deus, os servos e servas vão me honrar, me alegrar muito mais que você, e Deus escolheu a mim, e Deus rejeitou seu pai, Deus rejeitou toda a sua descendência. A descendência do seu pai, a família do seu pai, foi toda rejeitada e Deus me escolheu. Eu fico pensando nessa narrativa porque eu ouço algumas palavras que as pessoas afirmam algo que não está na Bíblia. Primeiro, a Bíblia não fala que a Mical ficou estéril porque ela desprezou o marido no coração. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala da conversa de Mical com Davi, do desprezo dela no coração pelo marido, e logo em seguida o texto fala que Mical, ela permaneceu estéril, ela não teve filhos, mas a Bíblia não afirma que ela ficou estéril porque ela tocou em Davi no ungido de Deus. E nós temos que ter cuidado com as coisas que a gente fala, quando a gente ministra a palavra. Eu creio que quando o Espírito de Deus ele opera através de uma palavra, a palavra ela vem de encontro ao nosso coração e ela nos quebranta individualmente. E não nos faz ficar tendo preconceito dos outros. Não, a palavra de Deus, quando o Espírito Santo ele age, cada um olha para dentro de si. Cada um é confrontado com seu próprio coração e não ficar apontando o outro. Então, Mical, ela teve lados bons. Ela teve lados bons e o que a gente percebe nesse casamento é que havia amargura, a atitude, a maneira como Davi respondeu para Mical, foi uma comunicação que talvez gerou mais afastamento. A gente não sabe se nunca mais, provavelmente nunca mais eles tiveram uma relação sexual, a gente não sabe. Então o que eu quero deixar, e eu quero terminar essa live nessa manhã, eu quero te dizer que conversa, que fala, que comunicação em casamento é algo importante demais da conta. E eu quero terminar essa live lendo Tiago, capítulo 3, a partir do final do versículo 2, que diz assim: erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Essa versão que eu li é aqui, ó, a versão Bíblia Mensagem do Eugene Peterson. Tiago, capítulo 3, alguns versículos. Então, a gente percebe que a culpa não era só da Mical, que existe uma história para trás. E
a gente vê aqui um casamento com uma comunicação que não era boa. Ela desrespeitando, com amargura, com crítica, com olhar julgador do marido, não alegrando com o sonho do marido, não sonhando o sonho do marido. E eu quero dizer uma coisa aqui que eu aprendi há anos atrás, que nós precisamos entrar no sonho do nosso marido. Às vezes a gente se vê sozinha, às vezes a gente se vê deixada de lado. Sabe por quê? Porque a gente não entra no sonho do nosso marido, e nós precisamos entrar no sonho do nosso marido. Mical não alegrou. Mical não estava mais naquele momento do casamento dela vivendo isso. Ela deixou amargura, deixou coisas mal resolvidas. Então eu desejo que Deus abençoe a comunicação dos seus relacionamentos. E provavelmente ela nunca mais teve um encontro íntimo com Davi, porque ali aquela comunicação não estava boa. Aquela comunicação, ela já não era mais saudável. E isso gerou, isso culminou, esse distanciamento espiritual, emocional, gerou um distanciamento físico. E ela não teve filhos. Então, eu não quero rotular Mical, uma mulher que ela ficou estéril porque ela tocou no ungido de Deus. Não, gente, Deus é um Deus de amor. Deus, ele tem misericórdia das pessoas. Deus analisa as pessoas desde ali, quando elas foram concebidas. Deus conhece os bastidores. E eu chamo você nesse dia a gente buscar esse olhar. Mas para a gente buscar esse olhar bom, nós precisamos deixar Deus tratar nosso coração e curar. Libertar dos preconceitos, das críticas, da maldade do nosso coração. Porque quando a gente leva para esse lado, a gente só demonstra maldade no coração. E Deus quer nos dar um coração novo. Deus quer nos dar um coração ensinável. Deus quer nos dar um coração trabalhável. E que hoje essa palavra seja um momento da gente rever os nossos relacionamentos, as nossas falas, a nossa postura quando a gente ouve a palavra de Deus ser explanada. A gente não falar coisas que a Bíblia não está lá escrito certeza na Bíblia, e a gente se humilhar. E cada vez que a gente ouvir uma palavra, a gente buscar, Senhor, o que essa palavra espelha no meu coração? O que o Senhor quer tratar? O que o Senhor quer me curar? O que o Senhor quer me ensinar? Nós precisamos buscar em Deus um coração ensinável. Nós precisamos buscar em Deus ter um coração curado, para que quando a gente olhar, o nosso olhar seja bom. Eu desejo que Deus te abençoe nessa semana, que Deus te dê vitória, que você tenha superação, a verdadeira superação de você mesmo, dos seus limites, que você cresça, que você libere perdão, que você busque em Deus superar e continuar e louvar a Deus. Eu desejo que Deus te abençoe e Deus me abençoe no nome de Jesus.